Oi, gente, meu nome é Jennifer e eu vou apresentar o capítulo 2 de Morgan para vocês. A organização vista como uma máquina e uma das importantes metáforas de Morgan. O sábio chinês Xuan Tzu, que viveu no século 4 a.C., vai contar uma historinha para vocês. Durante a viagem de Xuan Tzu por regiões do norte do rio Han, ele viu um velho trabalhando em sua horta. Ele havia cavado um suco de irrigação. O homem descia até o poço, pegava uma vasilha d'água nos braços e despejava a água no suco. Embora o seu esforço fosse enorme, os resultados pareciam insignificantes. Então Xuan Tzu disse: existe uma maneira pela qual você pode irrigar uma centena de sucos por dia, fazendo mais e com menos esforço. Você gostaria de ouvir como? O velho ficou de pé, olhou para ele e disse: e qual seria ela? Xuan Tzu respondeu: você pega uma alavanca de madeira pesada atrás e leve na frente, e desse modo a água vai subir tão rapidamente que ela vai praticamente jorrar. E isso é chamado de bomba d'água. Então a raiva apareceu na face do velho e ele disse: eu ouvi meu professor dizer que todo aquele que usa uma máquina faz o seu trabalho como uma máquina. E todo aquele que faz o seu trabalho como uma máquina desenvolve o coração que é como uma máquina. E é aquele que carrega em seu peito um coração de máquina perde a sua simplicidade. Aquele que perde a sua simplicidade torna-se inseguro nas lutas de sua alma. Incerteza nas lutas da alma é algo que não combina com o sentido de honestidade. Não é que eu não conheço essas máquinas, eu tenho vergonha de usar. E essa resposta do velho, que se vivesse no século de hoje, ficaria indignado, né, com o tanto de máquinas. Ela trouxe várias questões que, ao pensar, por exemplo, na química que prega que nada se perde, tudo se transforma, ou, sei lá, na velha alquimia, em que tudo tem uma troca equivalente, até mesmo pensamentos pensamento de filósofos, né? Como aqui se faz, aqui se paga. Qual será o preço de usarmos a máquina? A gente estaria trocando a nossa alma, né? Como o velhinho disse, por isso. Então, no livro, né? No capítulo do livro, Morgan vai apontar algumas questões do uso da máquina que, na verdade, não são aspectos positivos, né? Pois, afinal, com o tanto de ganho que a gente teve, né, pela maneira como as coisas se tornaram rápidas e bem mais fáceis, como o velhinho disse, ele fazia um trabalho totalmente enorme e os resultados eram totalmente significantes. Com a chegada da máquina, todos os setores passaram a acontecer de forma mais rápida e com menos esforço. Mas quais seriam os ganhos e as perdas? A saída dos artesãos que trabalhavam em sua própria oficina e foram para a cidade para realizar tarefas repetitivas em fábricas, houve o êxodo rural, e com isso gerou o crescimento desordenado das cidades e houve uma profunda degradação do meio ambiente. Com isso, a poluição ambiental e, com consequência disso, ainda surgiu o consumismo. O uso das máquinas acabaram inspiraram várias ciências que estudaram a mente e o comportamento humano. A gente foi aprendendo a usar a máquina como uma metáfora para nós mesmos e para a nossa sociedade, e a moldar o nosso mundo de acordo com pensamentos mecanicistas. Em uma organização vista como máquina, a vida organizacional é rotinizada.
Vão se esperar sempre que as pessoas cheguem no trabalho em determinada hora, desempenhem um conjunto predeterminado de atividades, descansem em horas marcadas e então retomem as suas atividades até que o trabalho termine. Um exemplo disso está aqui no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, onde eles inventaram uma máquina para o cidadão ali comer ali no máximo uns 5 minutos, de maneira rápida e totalmente mecanizada, né? E ali é uma cena assim bem forte, de aponta, né? Como isso é totalmente rotinizado, assim como a máquina, né? Apesar de usar uma própria, né, para limitação ali do cidadão. O trabalho é mecânico e repetitivo, assim como lá no filme expressado, né, que sempre aquele mesmo trabalho ali de pregar parafuso, e que gera um mínimo de especificação, né? E o trabalhador, ele é uma engrenagem da máquina. O que Morgan está tentando falar, nos fala nesse capítulo, que as organizações são planejadas à imagem da máquina. Eles são a máquina e essa organização, ela sempre espera que os seus funcionários se comportem como se fossem parte dela, como se fossem engrenagens da máquina. Em uma organização mecanicista, cada ação vai ser planejada e de maneira minuciosa, até mesmo naquelas áreas que tem interação dos empregados com outras pessoas, né? Como atendentes. Um exemplo bem claro disso é a McDonald's, onde o empregado tem que estar sempre sorrindo, tem que se cometer algum erro, sempre pedir desculpa, sempre agradecer. O pedido é sempre preparado na sequência correta. Nada de colocar cebola antes lá do tomate. Não tem isso. Tem que ser como uma verdadeira máquina, né? Lá na indústria que coloca as coisas sempre assim, num processo, né? O pedido tem que ser embrulhado corretamente, assim como uma máquina. Troco contado em voz alta. Sempre, né? Aquela questão ali do atendimento ser totalmente dito, né? Planejado. E o empregado tem que conhecer bem o cardápio, tem que saber o cardápio de cor. Fica lá, pergunta ele o que tem aí, tem que saber tudo. Assim como uma máquina. Que lembra muito, né? Aquelas bonecas que a gente ganha quando criança, né? Que fala as frases, e fala 50 frases, aí começa. Não muda as frases, não. É sempre aquela mesma ordem determinada e sempre as mesmas, sabe? Como se fosse um boneco, um empregado desse. Pensamento mecânico e o surgimento da organização burocrática. Quem criou esse termo de organização burocrática foi Max Weber. E ele vai dizer que as organizações que pensam como máquinas também são chamadas de organizações burocráticas. E vai ser devido à maneira mecanicista de pensamento. E ele também vai dizer que, em até certo ponto, todas as organizações são burocratizadas. E essa burocratização gerou um dos fundamentais conceitos de tudo aquilo que é considerado uma organização. E o conceito está aqui. A organização, então, será um estado de relações ordenadas entre partes claramente definidas que possuem uma ordem determinada, onde ela vai ser rotinizada, eficiente, confiável e previsível, assim como uma máquina. As origens da organização mecanicista. As organizações são instrumentos para alcançar outros fins, segundo o conceito aqui primordial de origem, né? A organização vem da palavra organo, e a organização foi criadas, as organizações, né, são criadas para alcançar um objetivo.
Para alcançar esse objetivo, utiliza-se uma ferramenta. Então, no conceito inicial de organização, ela já prega que ela é como uma máquina. Afinal, ferramentas e máquinas são iguais. Então, as organizações serão, então, instrumentos para alcançar outros fins. Máquinas, né? As primeiras organizações formais que se viram como exemplo do modelo mecanicista foram as igrejas. Também existe esse pensamento na construção, existiram, né, esse pensamento na construção das pirâmides. Houve isso também IA, né, no exército e nos impérios antigos, né. As forças armadas e a automação humana. Frederico o Grande, rei da Prússia, que reinou por 46 anos, era fascinado por autômatos, né, brinquedos. Falei lá daquelas bonequinhas que a gente ganha. Então, ele tinha um bocado de brinquedinho lá onde ele podia controlar. E ele acabou herdando um exército composto por criminosos, por mendigos, por mercenários, só gente desordenada, onde ele não tinha muito controle. Então, ele propôs uma reforma. E essa reforma no exército promoveu distinção entre funções de orientação e comando, né? Que é algo que tu vai ver ali na teoria clássica, na teoria científica, que é aquele negócio assim de ter apenas um chefe. E esse chefe, ele vai te comandar e vai te comandar pelo meio da força, do medo. E assim, para poder manter tudo organizado, os equipamentos todos padronizados, né? Se caso faltar uma peça, você ter aquela peça em estoque, poder trocar. Se for tudo igual, você pode trocar. Se for diferente, como. E para ver isso, houve padronização de regulamentos, né? Afinal, que negócio que tem já tem no exército de hoje, né? Que as pessoas tem sempre aqueles movimentos, né? Determinados. Tem que andar todo mundo assim em padrão, né? De fazer contingência sempre na mesma hora. E eles faziam sempre também um treinamento super sistêmico. Então virou uma coisa assim mais parecida com o exército que a gente tem hoje. Foi desse exército aí onde eles tiraram a maioria das ideias mecanicistas. A Evolução Industrial. A Evolução Industrial, né, aconteceu no século XVIII, né? E foi marcada pelas principais mudanças que aconteceram nas organizações, né? Chegada ali da máquina a vapor, acabaram trazendo novas invenções, né? Novas máquinas. E essas máquinas trouxeram várias mudanças para as organizações. Mas não apenas isso, essas máquinas levaram à burocratização da vida em geral. Afinal, foi essa fase que marcou a saída dos artesãos, né, da zona rural para a cidade. E isso foi extremamente ruim em alguns aspectos, pois essa saída das pessoas da zona rural trouxe bastante desemprego, né? E levaram essas pessoas para uma vida para pessoas realizar tarefas bem repetitivas em fábricas, né? Foi uma fase assim bem triste. A burocracia de Weber. Peguei essa citação aqui de Chiavenato, que explica muito bem como
como Max Weber pensava, né, na burocracia. Então, Max Weber foi o primeiro teórico que uma análise voltada para a estrutura acreditava que a burocracia era uma organização por excelência. E uma organização é racional quando é eficiente. Assim, para Weber, a burocracia era a forma mais eficiente de organização. Ou seja, a burocracia seria a forma mais eficiente. Mas Weber não estava apenas preocupado com isso. Mas ele pregava lá na sua burocracia precisão, regularidade, rapidez, confiabilidade, clareza e eficiência. E ele, tanto ele quanto o velho da história de Chuang Tzu, lá do início, preocupava-se com as consequências de rotinizar tantas questões que envolvem os aspectos humanos, que acabou se igualando a máquinas, né? Estava muito preocupado, né? Um sociólogo, ele tinha esse dever de se preocupar, né, com as consequências, né? E é isso. Boa noite, se inscreva no canal, ative o sininho.